Caríssimos, o quanto a estrada encarnatória cada vez mais apresenta as dimensões a serem superadas pelos comportamentos humanos. O quanto cada ser residente no planeta Terra está em convites diários a reposicionar pensamentos, atos, palavras, comportamentos e campos que levam ao respeito mútuo dentro da permanência no processo encarnatório. Acredito que talvez a ignorância de entender que a sua estrutura particular do modo de agir, de pensar, de ser, colocado como uma espécie de referência e assim lançado em um verdadeiro campo ilusório de que é um campo referencial, de que todos aqueles que estiverem em divergência logo estão a serem catequizados. Caríssimos, o quanto vocês ainda estão aprisionados em um processo de matrix referente à catequese que vocês leem em livros de histórias colocados no século XVI, quando este país foi invadido. E assim, caríssimos, vocês, se não tomam a vigilância, a prática de orai e vigiai todos os dias, vocês acabam tendo comportamentos, palavras e atitudes referentes ao processo de catequese. A catequese religiosa, querendo que as pessoas entendam que a forma como você age, como você louva, se conecta com o campo divino, é o melhor caminho. Isso é proselitismo e isso não é o que vem sendo orquestrado de acordo com as orientações espirituais, caríssimos. Assim como já falei anteriormente em outros tratamentos, quem é simplesmente assim estar. Então, caríssimo, não precisa que você fique constantemente provando caminhos, percursos. Para quem quer que seja, se posicione em ser um farol na vida das pessoas. E logo as pessoas começarão a receber os bálsamos, a serem banhadas pelas irradiações dadivosas que brotam de você, que irradiam a cada passo, a cada local que você frequenta, porque a sua frequência começa a ser cada vez maior, o seu campo áurico começa a estar mais dilatado, com uma maior dimensão, inebriando a todos aqueles que recepcionem a sua presença, por exemplo. Um reposicionamento no ato de agir, de falar, e o quanto o mestre silêncio tem sido importantíssimo para este movimento que vocês estão planetário, principalmente com a iminência da entrada da irradiação maior do planeta Marte, juntamente com o campo frequencial do planeta Terra. Caríssimos, muitos estão direcionando as suas intenções para que a entrada da incidência do planeta Marte, que a muitos está associado a muitos séculos, milênios, o planeta Marte está associado a guerras, a batalhas, a lutas, e que vocês possam reposicionar esse movimento de Marte para que vocês possam reposicionar os direitos naturais, sociais, os direitos divinos espirituais, aquilo que está posicionado pelo seu campo de propósito de vida e pelo seu propósito divino estabelecido em você. Que Marte não seja um campo assustador. Não deixe com que as pessoas criem polêmicas com a entrada de Marte, como se fosse algo muito negativo. Caríssimos, a vida encarnatória é uma verdadeira luta e uma batalha diária para que vocês continuem na perseverança de ter a coragem de se levantar todos os dias e seguir as dinâmicas naturais
que a vida encarnatória apresenta para vocês. Além disso, um ato de resistência, se conectar e permanecer na conexão com espíritos, com egrégoras de alto calibre energético. E esses espíritos de alto calibre energético não são aqueles que sugestionam posicionamentos, frequências, pensamentos completamente negativos e que estimulem a beligerância. O campo bélico comportamental, o campo bélico social, o campo bélico dos pensamentos, o campo bélico espirituais. Vinganças atraem ainda mais campos vingativos nefastos. Caríssimos, se alguém porventura te fizer o mal, retribua com orações desejando que a pessoa seja muito feliz. Se você constantemente fala o nome da pessoa que possivelmente se colocou como seu inimigo, se você a cada instante você está rememorando fatos, situações, ao invés de você orar, colocar em suas preces essas pessoas que te fizeram muito mal, que te prejudicaram, que lançam diariamente pensamentos, campos espirituais inversos, contrários a você, caríssimos. Ao invés de vocês perderem tempo se conectando e falando, propagando o que fizeram com você, rezem, orem, desejem que essas pessoas sejam muito felizes, desejem que essas pessoas sejam abundantemente bafejadas pelo campo espiritual, retribuindo de uma forma completamente adversa daquele campo que talvez os campos obsessivos estão na plateia, desejando que você retribua na mesma moeda, vingança com vingança. Não, caríssimos, soltem as rédeas do controle daqueles que te fizeram o mal, daqueles que te fizeram sofrer, daqueles que te prejudicaram, dentro dessa dinâmica de realizar preces e do desejo frequencial completamente contrário a todas essas pessoas que desejam prejudicar e que espalham notícias conectadas aos ceifadores morais. Quanto mais vocês propagam conversas e mencionam nomes de pessoas que definitivamente não se conectam com a sua frequência, não faz qualquer diferença, mas você vai evoluindo. Mas se você age propagando, falando, a cada oportunidade você vai novamente falar, comentar, propagar ainda mais, você está se aprisionando ainda mais a estas pessoas. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Aquilo que você deposita o seu campo energético. Quem são as pessoas que recebem a sua frequência? Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você se coloca para agir, recebe o seu campo frequencial. E se você se conecta em propagar e falar de pessoas que definitivamente você diz que não valem a pena, e porque você recorrentemente fala diariamente dessas pessoas, do que te fizeram e de tantas outros campos e camadas associadas a tais pessoas que você diz que não faz alguma diferença. Na realidade, você está se aprisionando cada vez mais a esta pessoa e estas pessoas estão drenando, vampirizando o seu campo energético cada vez mais que você vem e fala novamente, comenta. Talvez você esteja buscando aliados. Será que a estratégia da sua mente, ao falar mal de quem falou mal de você ou de quem prejudicou, agindo na mesma proporção frequencial, não seria criar aliados? Mas os aliados que você acaba possuindo, atraindo, são campos obsessivos. Espíritos que vão sugestionar a você ainda mais que você enraize e esteja nessa frequência para vampirizar o seu campo ectoplasmático. Por isso que estou chamando a atenção a vocês, caríssimos. Diante do que quer que, de forma negativa, tenha sido realizado
contra a sua pessoa, retribua com orações. Não caia nas armadilhas de buscar aliados, de pessoas que vão validar a forma como você agiu, a forma como você falou, a forma como você está pensando, porque simplesmente você deve estar focado em ser farol. E quem está na estruturação de estar como farol não possui tempo a perder, principalmente a lançar a própria energia em derradeiras forças, formas, diálogos, conversas que não levarão a qualquer estruturação de frutificar para o bem. Lance os seus pensamentos melhores, os seus pensamentos positivos, elevem-se em aspirações das libertações espirituais da catequese, porque caso contrário, caríssimos, vocês estão agindo com os rememoramentos e resquícios dos invasores do Brasil e de tantas outras formas que se apropriaram e que você julga tão de forma contrária todas as atitudes e você acaba fazendo de forma inconsciente as mesmas formas comportamentais. Alertem-se, caríssimos, para que vocês possam sair da robotização, da colonização de corpos, colonização religioso, colonização de orações, colonização de formas de pensar, colonizações de formas de falar e assim sucessivamente, caríssimos. O quanto a forma grandiosa da individualidade precisa ser preservada e respeitada. A individualidade de se expressar, de ser, de agir. Isso traz a beleza para todos vocês aos olhos da espiritualidade. Quando campos espirituais sublimes observam o planeta Terra, enxergam verdadeiros jardins, jardins de flores, jardins frondosos, em que cada ser, partículas conscienciais encarnadas, representam este colorido das flores pela sua particularidade, pela sua individualidade de ser, de se expressar, de agir, de simplesmente estar na sua vivência, no seu melhor diário aqui no planeta Terra. Alguns mais despertos, outros despertando e outros na sonolência. Mas não é a forma de estar ou não desperto ou ainda estar na sonolência que vai fazer com que você entre numa fórmula de catequese se achando que está desperto, porque existem muitos seres médiuns que se dizem estar despertos e na realidade estão na sonolência. Médiuns que insistem principalmente em falar e mencionar verdades absolutas. Caríssimos, os médiuns que estão despertando, os médiuns que estão mais despertos, lançam provocações, lançam ideias, lançam percursos a serem possivelmente percorridos dentro da atmosfera que melhor encaixar no livre arbítrio de cada ser encarnado. E assim, quem age de forma absoluta, rígida, não está como uma fórmula didática de professor, professora, agindo para alunos que estão no educandário Planeta Terra, esta grande universidade em que todos vocês estão matriculados. Alguns cientes, outros inconscientes ainda desta matrícula. Diante dos pedregulhos, diante das dinâmicas naturais, diante do aceitar cada movimento da vida, diante das escolhas próprias, dinamizadas a partir de você. E assim você vai observando o quanto a vida encarnatória vale muito a pena a perseverança. Perseverar. E a fórmula perfeita para que vocês possam ainda mais plantar sementes, caríssimos, é estar associado à esperança, juntamente com a força da oração. O quanto é desafiante, desafiador para muitos seres encarnados, 98% dos seres encarnados não perseveram na oração. 98% dos seres encarnados no planeta Terra são imediatistas, por mais que se digam ter fé. Sustentar-se na fé é desafiante, é um ato de coragem, é um ato de
continuidade dia após dia, principalmente quando você não recebe aquilo que você pleiteou, aquilo que você rogou, desejou e que você não está definitivamente preparado para aguardar o tempo divino. Você quer que seja no seu tempo, no tempo do seu ego, no tempo do que você acha que é melhor para acontecer na sua vida. E vai perdendo justamente o tempo para amadurecer e se perceber dentro deste movimento. Perseverar na oração é um ato de persistência, de resistência. Poucos resistem em continuar orando, continuar rezando. E assim, certa feita, o Mestre Jesus, em suas orações meditativas, lançando para diversas multidões, diz: homens, mulheres, se aquilo que desejas não acontecer na medida e na forma como queres, reze mais. Reze mais. E assim, caríssimos, com esta pequena frase, com este pequeno ensinamento do Mestre Jesus, direcionando em reze mais. Mas o ato dele dizer reze mais não significa que você colocará numa balança até um quantitativo de centenas de toneladas de orações que você fará para alcançar, aprendendo qual a medida certa de orações para se conseguir algo. Não é bem assim, caríssimos. Não é uma barganha, é um fluxo natural. Quando o Mestre Jesus diz: se você está rezando e as coisas ainda não se acomodaram, não se ajustaram, reze mais, não significa dizer, dentro de uma baliza de competição, do quantitativo de orações para você fazer. Na realidade, está dizendo o quê? Tenha mais fé, persista naquilo que você entenda e aprenda no caminho. Porque muitos querem chegar, mas poucos querem prestar atenção no caminho. Enquanto você está obstinada a chegar no alvo que você pleiteia, você perde de vista o caminho, o que está acontecendo até você chegar naquele alvo. E talvez aquele alvo nem seja justo para você, nem seja tão natural para você. Talvez você mereça algo diferente, melhor, dentro de uma dinâmica atmosférica diferenciada que todo o campo espiritual está preparando para você. Mas no seu campo imediatista, Deus não está ouvindo as minhas preces. Os pretos velhos não estão ouvindo as minhas preces. Já tomei banho de arruda, já tomei banho de aroeira, já defumei a minha casa. Eu escuto muito isso, caríssimos, principalmente nas visitas que fiz nos últimos dias. Pai Damião, já fiz tudo o que o Senhor disse. Já coloquei o cristal dentro do travesseiro, já defumei a minha casa, faço o evangelho no lar e as coisas ainda continuam desajustadas no meu lar. Qual a mensagem que eu digo, caríssimos? Reze mais. Mantenha-se na fé. Preste atenção se você não está barganhando com a espiritualidade. Porque se você está catalogando tudo aquilo que você está fazendo em prol da espiritualidade e não pela espiritualidade, você está catalogando, lançando pesos para uma barganha posterior. Caríssimos, a espiritualidade, ela é orientadora, não é cobradora nem negociadora. Vou acrescentar agora esta frase, né? A espiritualidade não é negociadora. A espiritualidade, ela é orientadora. Ela orienta, mostra o percurso a ser seguido. Mas é preciso que você se atente que a espiritualidade te acompanha no caminho, mas ela não vai caminhar por você no caminho. Ela te acompanhará, mas não percorrerá por você. É importante que você esteja atento, atenta no seu próprio percurso evolutivo, na estruturação encarnatória, sem se perder de vista durante todo este caminho.